Pai, chegou a hora, Senhor. Eu sei que esta hora é uma hora em que o poder das trevas pressiona, mas contra a luz ele não tem vitória. E eu peço que o Senhor faça com que a luz prevaleça fortemente neste momento e que leve uma bênção direto aos corações ouvintes. Em nome de Jesus Cristo eu te rogo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Irmãos, sempre para mim poder falar à igreja, eu sempre procuro de Deus uma direção, porque Deus conhece a necessidade do seu povo. E eu sempre oro: Deus, fale conforme a necessidade de seus filhos, aquilo que eles precisam. Então, mesmo eu tendo outras anotações, outras pregações que nunca preguei, mas eu procuro seguir aquela que o Senhor me dá no momento. E buscando o que falar nessa reunião há dias, quando fui convidado a tomar lugar nesta manhã, então me veio ao coração falar de um assunto que já preguei ali em Chapecó e talvez em algum outro lugar, na Bolívia, mas eu quero repetir, porque nós aprendemos através da repetição. Tem que segurar aquilo até que a pessoa compreenda que é aquilo que ela precisa ver, que ela precisa ter. Eu quero falar nesta manhã sobre viver com mais sentimento. Você é um cristão, é uma cristã, é um pastor, é um pregador, mas nós devemos exercer a nossa vida como um cristão, uma cristã, com genuíno sentimento. Porque é para isto que Deus está olhando. Não é para a capa de fora, para o legalismo, mas é para o que está lá dentro. Quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou um mundo religioso, baseado em um legalismo. E as pessoas tinham em suas vidas, em sua formação, isto é certo, isto é errado. Isto é certo, isto é errado. Isto é certo e isto é errado. Mas Jesus, ele veio com uma mensagem
intermediária entre o certo e o errado. E ele exerceu esse amor, e ele exerceu misericórdia, e ele exerceu salvação, e aquilo simplesmente levou aqueles fariseus a se escandalizar com ele. Eu não quero que você seja um fariseu ou uma fariseia. Eu quero que você seja um cristão. E nós podemos martelar a mensagem, como o pianista martela as teclas do seu piano, de uma maneira como certo e errado. Você levar as coisas somente para esse lado. Isto é certo, isto é errado. Isto é certo, isto é errado. Mas eu quero dizer que existe uma gama de muitas coisas entre isto, e é o que nós devemos observar também. Martelar, quer dizer, ensinar, mostrar para a igreja, para o povo, pais para seus filhos, uma vida com sentimento. Adianta você estar certo e não ter nenhum sentimento por dentro, ser uma pessoa oca. Não tem ressonância de misericórdia, de amor, de um sentimento pelas pessoas. Certa vez, o Neville, meu filho, estava nos contando que ele, quando ele estava estudando música, e sua velha professora, Dona Carmen, então uma velha experiente, amava a música, e ele tinha que fazer uma apresentação. E esta apresentação seria assim. Ele escolheu a música e o título dela era Cartas para Mamãe. Ele só sabia o nome do autor. Ele não conhecia a vida do autor, nem pelo que ele passou, o que ele fez. Ele só sabia do nome. E ele treinou aquela música e chamou a professora e disse: Dona Carmen, veja se eu estou tocando certinho. E ele tocou certo. Tocou bem. Não havia erro ao tocar. Mas ela perguntou depois para ele o seguinte: você conhece esse autor? Ele disse: sim, é o senhor fulano. Não, você conhece a vida dele? Daí, ela passou a contar sobre a vida daquele autor, daquela música, compositor, que ele ficou órfão de pai e mãe muito cedo. Viveu uma vida jogada aqui e ali,
até que uma família rica o tomou, e vendo nele essa inclinação musical, apoiou ele. E um dia ele não conheceu bem a mãe dele, e ele tinha desejo. Ele queria como fazer alguma coisa, escreveu uma carta para a mãe. E ele então compôs esta música. E ela contou aquela história de uma maneira tão completa que aquilo tocou nele, no Neville. Então, ela disse: agora que você conhece a história dele, você pode tocar. E ele, conhecendo a história, ele passou a tocar com sentimento. Com sentimento. Porque agora ele sabia da história. E a verdade é que a música, ela teve outra repercussão. Ele não estava só martelando as teclas do piano. Agora ele tocou com sentimento. E isto é o que faz a diferença para um ministério, para um cristão, uma cristã viver com sentimento. É o que faz. Desculpa. Vocês não reparem, não? Eu vou falar sentado para vocês. Dá minha cadeira aqui. Só levanta um pouquinho aqui, vamos botar uma colher colada aqui, ó. Aí, tá bom. Tá bom. Então, irmãos, quando você conhece o autor da Bíblia, Jesus Cristo, o que ele fez por ti, o que Deus fez por você, você vai exercer a sua vida com sentimento. Agora, quando não se conhece, vai simplesmente viver entre isso é certo, isso é errado, isso é certo e aquilo é errado. Mas eu chamo a vocês a conhecer o autor desta Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados, é viver com sentimento. O irmão Branham nos fala de uma certa jovem, um casal que havia casado recentemente e todo dia que ele ia para o trabalho,
ela simplesmente o acompanhava até a porta, se abraçava, se beijava, e ela ficava de pé na porta, olhando ele descer as escadas, tomar o carro e sair. E houve um dia que eles tiveram um certo desencontro, e eles fizeram tudo aquilo conforme era o costume. Ela foi até a porta, abriu a porta, se abraçou, se beijou. Ela viu ele descer as escadas, ele entrou no carro, ele abanou para ela abanou para ele. E ele foi para o serviço. E quando ele ia indo, ele começou a pensar: que tal se eu não ver ela mais? Que tal se me acontecer algum incidente ou acidente? Eu não posso. Não pode ser dessa maneira. Ele virou seu carro, voltou para casa, e quando ele entrou na casa, ali estava ela de pé, chorando. Ele abraçou-a com muita ternura, com muito amor, e só aquele gesto dizia para ela o sentimento real que ele tinha por ela. Não houve palavras. E quando ele desceu as escadas para ir ao serviço, ali estava ela de pé na porta, e ela deu tchau para ele, e ele do carro deu tchau para ela, e foi para o seu trabalho. Mas foi diferente daquela vez passada. Você pode cumprir todo o protocolo cristão. Você pode cumprir, ser um cristão, ser uma cristã, e viver uma vida sem o verdadeiro sentimento, sem o amor divino, sem misericórdia, sem o sentimento que Deus quer ver em nós. Você pode cumprir o protocolo por uma tradição, por um costume. Quem sabe você nasceu em um lar cristão, você teve bons pais cristãos, e então você pode viver essa vida cristã, fazer as coisas certinhas, mas sem um sentimento. Você pode fazer tudo isso. Então, irmãos, eu quero dizer nesta manhã para vocês que Deus, Ele é mais do que isto. Por favor, dá-me vossa atenção. Deus é mais do que isto. Não é só o certo ou errado, certo, errado.
Você pode, pastor, martelar as teclas da mensagem ou da Bíblia, certo, errado, e ser aquele homem sem o verdadeiro sentimento. Por que foi que Jesus perguntou a Pedro: tu me amas, Pedro? E ele disse: sim. Então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Sim. Apacento meus cordeirinhos. Tu me amas, Pedro? Parece que ele estava duvidando do amor de Pedro. Mas para Pedro demonstrar o amor dele para com Deus, é como dizia o irmão Brana: eu sei que eu amo a Deus porque eu amo vocês. Aí está, irmãos, um ministério que tem sentimento. Não é aquele ministério que só carrega a espada, só fala a verdade, a espada. E quais são os resultados? Que tipo de cristianismo você coloca no coração da sua igreja? Se você martela a Bíblia, martela as mensagens, sem aquele sentimento lá no íntimo, aquela preocupação lá no coração, eu quero ler para vocês o que nos diz a Bíblia. Depois de Paulo nos falar dos grandes dons que Deus dá para a sua igreja, e esses dons devem ser buscados. Paulo nos fala o dom da sabedoria, o dom da fé, o dom da cura divina, o dom de maravilhas, o dom da profecia, o dom do discernimento e até o dom de línguas. E vocês sabem que nós, por natureza, nós nos encantamos com os dons. Os dons é maravilhoso, nos encantamos com eles. Mas Paulo, no final do seu capítulo 13 a 12, onde ele fala dos dons de 1 Coríntios, ele diz isto: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quer dizer, um caminho muito maior, muito mais alto, muito mais nobre, muito mais excelente do que os dons. Que caminho é esse, Paulo? Daí ele nos diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, que é amor, né?
seria como metal que soa ou como sino que tine. Você pega um ferro e bate no outro ferro. Ele tem um som seco, um som metálico. É um som duro. Mesmo Paulo dizendo que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos e não tivesse caridade, seria como esse metal. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, tivesse todo o conhecimento, né? E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada. Olha bem, nada é nada. Nada seria. Isto quer dizer que anularia esta fé que levantava montes, este conhecimento. Não estamos falando do conhecimento da ciência do mundo, mas você pode ter o conhecimento da verdade, conhecer os mistérios da Bíblia, conhecer cada parágrafo, conhecer tudo. E tivesse mesmo o dom de profecias, para conhecer os mistérios futuros. Mas Paulo diz, e não tivesse caridade, amor, né? Nada seria. Então, irmãos, nós vemos que entre o certo e o errado, entre o conhecimento, da mensagem, há muita diferença. Ao executar, ao crer, ao andar de acordo com o Evangelho. Há muito mais, Deus é muito mais. E nós devemos simplesmente olhar nesta manhã, cada um olhe para dentro de si mesmo e veja se você tem o real, o verdadeiro sentimento de Cristo. Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou-se igual a Deus, mas humilhou-se, aniquilou-se, se rendeu para aquilo que estava dentro dele. Então, Paulo ainda segue. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse
o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Não vale nada. Ele diz assim: o amor, a caridade é sofredora. É sofredora, suporta, sofre. Eu não aguento. Eu não suporto. Já é demais esse homem. Então, será que você o ama? A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. Você tem inveja, você tem maldade. A caridade não trata com leviandade, com desconfianças, né? Não se ensoberbece, não se exalta, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Se você só busca os seus interesses, então você tem que questionar a você mesmo. Não se irrita, não suspeita mal. Aquele ciúme bobo, né? Não tem prazer com a injustiça, com a coisa errada, mas tem prazer com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Aqui está uma doutrina que você nunca tem que ter medo dela, de que você vai errar. É viver com um verdadeiro amor divino em seu coração. E nós vemos que aquela pedra da coroa, só há um lugar onde ela encaixa bem. É sobre a caridade, sobre o amor. O irmão Brando, ele nos falou na estatura, ele falou muito sobre a fé, a virtude, temperança, conhecimento, paciência. Mas quando ele chegou no amor fraternal, que é o último degrau, aonde se assenta aquela pedra de coroa, ele não falou muita coisa. Ele disse: amor fraternal é você se colocar no lugar do seu irmão. Pronto. Se colocássemos no lugar do nosso irmão, o que ele está passando, ela está passando, você não julgaria, você não atiraria pedras. Se ele ou ela já está ferida, por que atirar pedra? Já tem tanto contra si mesmo, por que você atirar pedras? Se coloque no lugar daquela pessoa.
o que ela está enfrentando com a família. Por isso Jesus disse que nós devemos nos colocar no lugar do seu irmão, no lugar de outro. Então, irmãos, a pedra de coroa, vocês vejam, terceira puxada, aquela dinâmica que cremos e sabemos que virá, ela não vai vir sobre um coração duro, seco. Ah, mas eu sou uma cristã. Eu sou um cristão. Como metal? Como metal que soa, que tine, não tem uma ressonância. Lembre-se disso, aquela pedra de coroa, Cristo, que é amor, ele não vai descer em cima de um coração que não tenha o amor fraternal. Um coração seco, duro, um coração insensível, orgulhoso, rancoroso. Não. Esqueça. Por isso eu estou nessa manhã vos dizendo: viva com sentimento. Pastores, exerça o vosso ministério com sentimento. Pais, seja pais com sentimento. Tem que corrigir a criança, mas é para o bem dela. Casais, viva com sentimento verdadeiro, um para com o outro. E lembre que o sentimento genuíno, ele é respeitoso. Então, nós vemos que o irmão Brana, ele diz: eu conquisto os demônios com amor. Mas escuta, irmão Brana, o senhor ama os demônios? Não é isto. Em outras palavras, quando eu vou orar pela pessoa, eu me ponho no lugar daquela pessoa. Eu tenho que orar com sentimento. Foi o que ele fez, ali no México, aquele velho, cego, maltrapilho. O irmão Brano olhou para ele e disse: ele teria, se meu pai vivesse, meu pai teria a idade dele. Vai ver que ele nunca teve uma comida decente. E ele não tinha, aquele cego, um sapato no pé. O irmão Brana chegou até a colocar o sapato dele, o pé dele perto do pé do homem.
mas o pé do homem era maior. O casaco dele não servia também no homem. Então, ele disse, vai ver que ele nunca teve uma comida decente, nunca teve uma oportunidade. Você sabe que o amor, quando se ora com sentimento, isso é até mais do que a fé. Por isso, mães, não há melhor mão do que a sua para pôr sobre o seu bebê, sobre o seu garoto ou garota, porque você ora com a alma, o sentimento. Certa vez o irmão Brando ele conta que de uma mãe que trouxe uma criança ao púlpito, onde ele estava discernindo e orando pelas pessoas, e o irmão Branham, quando chegou a vez daquela menina, o irmão Branham disse, ela está curada. Deus colocou no coração de uma irmã que estava sentada atrás de vocês para orar por ela, porque a criança só chorava e chorava. E uma irmã atrás dessa pessoa disse, olha, eu sei que o irmão Branham vai orar pela criança, mas eu estou tendo um peso em meu coração para orar por você, por ela. Permite? E ela orou e a criança foi curada. Daí o irmão Branham diz, aquela mãe que orou tinha mais sentimento do que eu. Por isso disse o profeta, eu conquisto os demônios com amor. Você vence é com amor. Supera. Então, amados, nós temos que ver isto. Agora, os fariseus, eles não olhavam por isso. A religião deles era uma religião seca. Certa vez pegaram uma mulher em pleno ato, adulterando, e levaram para Jesus. E disse, Senhor, mestre, pegamos esta mulher em pleno ato. E segundo a lei de Moisés, porque na lei não há misericórdia, manda que as tais sejam apedrejadas. Era para morrer apedradas. Porém, tu o que dizes? Se Jesus dissesse apedreja, eles iriam dizer, está vendo? Ele prega perdão, ele prega amor, mas ele faz diferente. E se Jesus dissesse, não, apedreja, eles iam dizer, veja como ele abertamente viola a lei. Daí o que disse Jesus para aquela gente? Que vieram ali, trazendo a mulher, e já traziam as suas pedras em mãos para apedrejar. É o mesmo, há pessoas que já vivem com pedras nas mãos, né? Já tem as pedras nas mãos, estão sempre armadas. Jesus jogou para a consciência deles. Já que eles insistiam, Jesus ficou de pé e disse, olha,
Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Por certo, alguém pensou, vai ser o nosso pastor, o nosso rabino. É um homem tão limpo, mas era um velho. E quando Jesus disse, olhe para dentro de vocês, quem não tem pecado, quem não errou, quem não falhou nessa vida, atire a primeira pedra. Eu quero pensar assim, irmãos, no meio daquela multidão armada, dali se ouviu o barulho de uma pedra caiu. Puf! Quem foi que soltou a pedra? Foi o rabino. Foi o fulano de tal. Mas ele e eu soltou. Puf! Puf! Deus, Ele quer que você olhe para dentro de você. Não é para apoiar pecado, mas para você julgar as coisas. Para você julgar, você tem que se colocar no lugar daquela pessoa. E quando se coloca no lugar dela, você pergunta, como eu gostaria que agisse para comigo? Nessa situação, ali está a resposta. Como você deve agir para com o próximo. Então, amados, quando caiu a primeira pedra, dali a outra, dali um pouco, foi pum, 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 pum. Todas. E eles viraram as costas, porque não havia motivo para eles permanecerem ali. Porque eles vieram com um propósito, apedrejar. Já que não tinha mais não havia por que apedrejar, então eles foram embora. E nos diz a Bíblia que ficou Jesus e a mulher. E Jesus estava abaixado escrevendo, e ele colocou de pé e disse para aquela mulher, mulher, cadê os teus acusadores? Tem pessoas que só usam a Bíblia, a mensagem, para acusar, para atirar pedra. Não seja você esse tipo de pessoa. Ninguém te condenou? Não. Ele que era o único que podia condenar ela, que não tinha pecado. Ele diz, vai-te e não peques mais. Olha a oportunidade. Mas está cobrindo o pecado? Não, é a chance, é a oportunidade. É o que você gostaria de ter se você fosse apanhado em claro flagrante de erro, né? Então, amados, vamos exercer nossas vidas com mais sentimento. Eu não vou me delongar, não vou mais longe. Mas eu lembro da parábola do bom samaritano. Por que samaritano? Samaritano era a pessoa que o judeu não se dava com eles. Ele era meio crente, meio incrédulo, vamos dizer assim. E Jesus conta uma parábola
que um homem foi assaltado. E ali vinham sacerdotes. E o sacerdote, para não se comprometer, deu uma volta. Ele viu o quadro e deu uma volta longe. Olha, por que Jesus usou logo o sacerdote? E em segundo lugar, o levita, que era o religioso. Entende? Que também passou de largo. Mas veio o samaritano e se condoeu daquele homem. E ele desceu da sua cavalgadura, fez um curativo ali, naquele pobre homem, e pegou aquele homem e colocou sobre a sua cavalgadura, vamos dizer, o seu jumento ou mula, e ele foi puxando aquele animal, ele foi a pé puxando o animal. Mas hoje em dia ninguém quer perder tempo com outras coisas, né? E ele levou aquele homem numa hospedaria e disse: toma conta dele, aqui eu tenho 2 dinheiro, cuida dele, se faltar, quando for na volta, eu te pago. Ninguém está disposto, irmãos, a ter prejuízo com samaritanos, vamos dizer, com certos tipos de pessoas. Se Jesus viesse hoje ao mundo, aonde nós o encontraríamos? Eu sei que nas belas igrejas, catedrais, ele não estaria ali, mas nós ia encontrar ele, vamos dizer, ali nos lixões populacional, no meio de gente carente. É isso, é ali que você iria encontrar Jesus. Então, vamos viver com sentimento. O que eu estou dizendo a vocês? Não é lá ou só cá. Há algo aí no meio. Jesus disse: misericórdia eu quero. Misericórdia eu quero. E não sacrifícios. Então, viva com sentimento. Que a sua vida cristã seja preenchida. Seja preenchida com um verdadeiro sentimento de Cristo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude. E que você não tome essa pequena palavra como um sermão e esquece. Não. Guarda isso contigo. Leva isto dentro de você. Amém? Aleluias. Você quer orar comigo? Vamos pedir a Deus que nos dê
Eu creio que o que nós precisamos, irmãos, não é mais mensagem, mas o que mais precisamos é mais da mensagem, porque a mensagem é Deus, é mais da mensagem, mais de Deus. Você quer viver uma vida com mais sentimento? Levante a sua mão, incline a sua cabeça. Diga comigo: Senhor Jesus, eu estou diante de Ti. Tu me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Tu conheces os meus pontos fracos. Eu venho a Ti neste momento lhe suplicar que o Senhor me dê mais do Teu Espírito, me dê mais do Teu sentimento. Eu não quero ser esta pessoa dura, oca. Eu quero ser uma pessoa branda, amável. Me ajude, Senhor. Cuide dos meus lábios. Põe um guarda na porta da minha boca, que eu possa pronunciar aquilo que é bom. Senhor, me ajude. Eu quero o Teu amor em minha vida. Eu quero ter paz com os meus irmãos, com todo mundo. Me ajude, Senhor. Eu quero viver com mais sentimento. E que o Senhor me perdoe das minhas fragilidades, da minha humanidade. Converta-me, Senhor, mais a Ti. Em nome de Jesus Cristo, faça essa obra em mim. Tu me chamaste para Te servir. Eu quero Te servir corretamente. E nesta manhã eu aprendi que eu devo ser mais amoroso, que eu devo ser mais paciente. Eu não quero, Senhor, levar diferenças dentro de mim. Me ensine a perdoar, me ensine a esquecer, me ensine a passar por cima de todos os obstáculos. Eu quero correr a corrida que o Senhor me propôs. Em nome de Jesus Cristo, faça de mim uma outra pessoa, um melhor cristão, um melhor filho, uma melhor filha. Eu quero ser. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Ainda com a cabeça inclinada, Pai, com todo o meu coração eu oro. Eu abraço a toda essa multidão de irmãos e com meu coração eu oro por eles, por elas, velhos, homens, mulheres, crianças.
dá-nos o espírito do verdadeiro cristianismo. Conceda esta bênção. Em nome de Jesus Cristo, eu rogo que tu os abençoes. Em nome de Jesus, amém. Pastor El. Eu convido você para nós inclinarmos nossas frontes. Chamaria o pastor Daniel e gostaria que todos nós orássemos com sentimento de amor ao nosso ancião e que Deus possa dar força a ele para permanecer ainda no nosso meio. Pastor Daniel, com sentimento, com amor. Levante suas mãos em direção ao nosso pastor e como aprendemos esta manhã, com sentimento. Pai Celestial, eu me lembro, Senhor, de Moisés cansado, mas houve quem segurou as mãos dele levantada. Enquanto as mãos dele estavam levantadas, Israel vencia. O Senhor conhece, ó Deus, a necessidade deste ministério para nós, e nós oramos com todo o nosso coração, Pai, que o Senhor renove suas forças. A tua palavra diz que somos como as águias, e as águias são renovadas, Pai. Que o Senhor restaure sua saúde, sua força, seu vigor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, com toda esta igreja orando num só espírito, Pai, é o que nós concordamos pela sua saúde e pela sua força, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, obrigado, pastor Febrônio. Muito obrigado. E o senhor pode ter certeza que o senhor sempre estará em minhas orações e também em meu coração. Pastor Daniel, muito nos ajudou. Pastor Davi, esse vínculo de amizade nunca pode terminar. E se nós não se vermos aqui, nós nos encontraremos lá, né? Essa é a certeza que nós temos que carregar em nossos corações. A gente se prepara tanto para uma reunião e corre aqui, corre ali, e quando chega passa tão rápido. Os horários, os dias, as reuniões internas, os pastores. Deixo aqui meu agradecimento a todos vocês, do fundo do meu coração, como sendo, me sinto um bebezinho perto de todos vocês. E eu me recordo que um dia ali em Chapecó, o pastor Febrônio, acredito que foi no sábado, ele disse: hoje nós vamos ter um jovem pregador que vai trazer a palavra para nós. Eu pensei, olha que bacana, o pastor Febrônio vai botar um jovem pregador. Dali a pouco vem o pastor Carlos Vilar, veio rasgando tudo. Eu pensei, jovem pregador? Eu olhei para minha esposa, lá em casa não tem pregador. Então, perto do nosso ancião aqui, a gente se sente sim pequeno. E de todos vocês, agradeço mesmo de coração.
E eu quero ainda cantar um hino aqui com os irmãos, e depois vamos estar orando por estes pedidos de oração, e assim passando mais informações a respeito da nossa reunião, e loguinho estaremos encerrando. Vamos ouvir então? Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Sem isso não for amor. O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas se isso não for amor, se isso não for amor, o céu não é real, o céu não é, tudo perde o valor, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte de um ladrão, se coloque no lugar desse ladrão, com amor e ternura. Jesus estava no mesmo lugar desse ladrão, oferecendo misericórdia. Quer você levantar as suas mãos? Sem isso não. O oceano secou,